Quantas pessoas que a gente conhece não nasceram de novo, mas ele é tão novinho. Não é a idade que vai impedir a pessoa de ir na perdição eterna. O que vai impedir a pessoa de ser levada para a perdição eterna é se ela chegou ao arrependimento. Então para sempre ela escapou da morte, do inferno, porque agora ela entrou em Cristo Jesus. Haverá uma vida e uma vida eterna para ela. Aqui aparece o intercessor. O intercessor, quando vê isso, diz: não, Senhor, espera aí, dá uma chance, deixa eu cuidar dela, deixa eu cuidar, e eu vou cuidar, vou cavar em roda dela, vou proteger ela, para que ela venha produzir fruto. E essa aqui é a parte do intercessor. O que é o intercessor? O intercessor é aquela pessoa que vai dizer: Deus, a partir de hoje, eu sou a pessoa que vai orar pelos outros. Deus, eu a partir de hoje vou ser aquele que vou orar por minha família. É aquele homem ou mulher que se coloca entre o caminho dos pecadores e o inferno, e ele tem então essa parte da libertação, essa intervenção de guardar essas pessoas e encaminhar elas para o céu. Porque nós encaminhamos, irmãos, as pessoas para o céu primeiro por oração. Vocês podem olhar na história de alguém que se converte. Busque essa pessoa por separado e olhe, pede. Aí você vai ver que por trás existe uma mãe, um pai, um avô, alguém que orou, alguém que passou um tempo buscando a Deus, dizendo: Deus, eu guardo essa pessoa em Cristo Jesus, não corta ela da terra, não deixe que as drogas matem meus filhos. Deus, não deixe que as drogas matem os jovens da cidade. Deus, é você se colocando como uma intervenção de Deus para a libertação das pessoas. Quantos de vocês ainda gostariam de ser intercessores? Aleluias. Eu acho interessante, quando eu me converti, depois eu fui para o ministério, e eu mudei de uma cidade muito pequena para uma cidade grande. Grande no sentido, era uma cidade de, assim como Joinville, 500 mil de pessoas, mas era muito grande em relação à cidade onde eu me converti e onde eu vivia. E a cidade grande, para quem é bem do interior, assusta. Eu havia ido visitar uma família no bairro, e eu não sabia muito a cidade. No caminho de volta eu me perdi, e quanto mais eu andava, mais perdido eu ficava. Aí eu vi uma placa, de repente eu observei uma placa na estrada que dizia assim: logo à frente, intercessão. E eu segui aquele caminho, e quando eu cheguei talvez uns 500 metros na frente, havia essa intercessão, aquilo que nós podemos falar mais como rotatória. E essa intercessão era algo que era como se estivesse no centro de todas as estradas, de todos os caminhos. E ali então tinha um indicativo: esse caminho vai para o centro, esse para o bairro, esse para o bairro tal, e um indicativo. E eu me senti tão bem, porque quando eu avistei aquilo, eu pude avistar o caminho do centro, e eu contornei aquela rotatória e cheguei na minha casa. Foi nesse tempo que à noite eu comecei a meditar a respeito exatamente desse assunto de intercessão. Como é que os perdidos se encontram? Irmãos, quanto uma pessoa perdida está nessa terra, quanto mais ela anda, mais perdida ela fica. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos parar isso, ser aqueles que dizem: Deus, a partir de hoje eu não vou brincar de ser crente. Deus, a partir de hoje eu não vou querer que a minha oração seja: Deus, me dá uma bicicleta nova todo dia, Deus, me dá um carro novo, Deus me dá. Eu quero ser um crente diferente. Deus, eu quero ser um crente porque eu vou viver muito mais no céu do que na terra. E eu não quero viver um tempo só que eu vou só, eu quero levar os perdidos junto. Deus, então eu vou me colocar como intercessão. E é uma decisão pessoal, irmão. Para que haja um grande avivamento numa cidade, não adianta convidar conjuntos que cantam,
Homens e mulheres que gravam disco, não. Avivamento vem porque houve alguém que um dia disse: Deus, visite minha cidade, Deus, visite os meus filhos. Talvez esse grande mover que nós estamos vivendo de salvação no Brasil, irmãos, não seja por esses astros famosos que hoje nós colocamos na plataforma e juntam milhares de pessoas e nós pensamos são eles. Não, são feitos, esses avivamentos de salvação que houve, irmãos, foram feitos de homens e mulheres escondidos que nós nunca vimos o rosto, mas por anos eles disseram: Deus, visite o Brasil, Deus, visite o Brasil, Deus, salve o Brasil. Foram verdadeiros intercessores, nunca mostraram a cara, nunca tiveram seus rostos estampados na mídia, mas poderão entrar no céu e ver que o céu é um fenômeno, que por tudo que eles oraram, havia espaço no céu. Quantos de vocês ainda gostariam de ser intercessores, irmão? Fome para Deus salvar essa nação. Às vezes a gente se preocupa pelo que os olhos veem. A igreja, ela quer muito hoje, prosperidade, quer isso. Eu acho que isso tudo Deus pode acrescentar, mas nós nunca podemos perder a maior paixão de Deus. A maior paixão de Deus, irmão, não é pelo valor imobiliário, mas é pelo valor das almas. A contabilidade de Deus se faz em almas. E eu, particularmente, irmão, eu vejo cada vez mais meu coração com fome de que essa nação se dobre, mas se dobre diante de Jesus Cristo, dizendo que Ele é Senhor. Ser um intercessor, aquele que decide: Deus, eu vou gastar um tempo por dia, e não vou mais aceitar tragédias, não vou aceitar mais que na minha cidade a morte e o inferno impere e roubem um terço da juventude, um terço dos adolescentes. É aqueles homens e mulheres, moços e moças que podem vir numa conferência dessa e não querer que toda a conferência for para o seu ego, mas resolvido: Deus, eu quero sair com uma revelação no meu coração, de que o Senhor está comigo, que o Senhor não esteve só com Moisés, e quando eu orar, o Senhor vai tocar essa cidade, o Senhor vai parar a pornografia, o Senhor vai parar as drogas, o Senhor vai visitar o Brasil. É uma decisão de cada um. Na Segunda Guerra Mundial, tem um acontecimento na Marinha nos Estados Unidos que é interessante. Na guerra nos Estados Unidos, quando os filhos se alistam, me lembro quando veio o alistamento para os meus filhos se alistarem, me deu um gelo no coração, porque lá quando vai para a guerra não sabe se volta. Não é como no Brasil. O Brasil não é um país de guerra, os Estados Unidos é. E os filhos vão e muitas vezes nunca mais voltam para casa, voltam num caixão. E o filho de uma mulher crente, uma senhora pequena, fraquinha, já viúva, ele se alistou para a guerra na Marinha dos Estados Unidos, isso na Segunda Guerra Mundial. E então ele não era cristão, e essa mulher disse: Deus, eu não posso permitir que meu filho parta sem te conhecer. E o filho se foi para a guerra. E aquela mulher, todos os dias lá no seu quarto, dizia: Deus, não permita que o meu filho parta sem se arrepender. E esse moço, ele embarcou junto com mais 80 tripulantes num submarino. E nas águas do Japão, esse submarino pifou, seus motores apagaram, e eles desceram ao fundo do mar. Então, por comunicação, o comandante, depois de ver todas as condições de reaver os motores, não conseguiu, chamou 80 tripulantes e colocou a situação: nós temos oxigênio por mais 24 horas, depois todos nós vamos morrer. Uma máquina de milhões e milhões de dólares, 80 vidas. E ele, tentando aquele silêncio geral, perguntou: alguém conhece Deus aqui para pedir um milagre?
Aí houve um silêncio em geral. Ninguém falou nada. Depois do silêncio, aquele moço disse assim: comandante, eu não conheço, mas a minha mãe, ela conhece. Porque às vezes eu passo no quarto dela e eu vejo ela falando Deus. É tão íntimo. Ela fala com Deus. E aquele comandante então mandou que toda essa tripulação se ajoelhasse e fizesse uma seguinte oração: Deus, da mãe do soldado tal, visite ela agora, onde ela estiver, para que ela possa pedir um milagre, que a gente seja salvo. Isso era horário na madrugada dos Estados Unidos. Então Deus acordou aquela mulher num sonho, numa visão, e mostrou exatamente a condição em que se encontrava esse submarino. Mostrou 80 homens que iam partir dentro de horas, prontos, todos prontos para o inferno. E ela se ajoelhou e disse: Deus, não permita que meu filho parta sem antes se arrepender. E inexplicavelmente, sem nenhuma explicação, os motores daquele submarino ganharam força novamente. Então houve, inclusive, muita euforia. Chamaram eles, porque a máquina foi salva, máquina de milhões de dólares, e que eles iam passar por uma espécie de comemoração. Mas o comandante disse: não, antes de nós termos qualquer recepção, nós queremos que você envie alguém, um mensageiro, na casa da mãe do soldado, e ela tem que falar desse Deus, porque se não fosse por ele, nós não estaríamos. Então, antes de qualquer homenagem ou comemoração, aquela pequena mulher viúva, Franzina, pregou o evangelho para 80 pessoas que se renderam aos pés de Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria que essas velhinhas nunca sumissem da igreja, porque às vezes igrejas inteiras acham que são carregados por músicos, mas não sabem que são carregados por mulheres às vezes frágeis, que se dobram horas e horas diante de Deus e dizem: Deus, visite a minha cidade, Deus, visite os meus filhos, Deus, visite essa cidade, Deus, visite. Eu tenho um amigo meu que é pastor nos Estados Unidos, e os filhos dele também, quando completaram uma idade maior de 18 anos, um deles disse assim: pai, eu não quero ser crente, eu vou para o mundo, quero experimentar o mundo. E o pai disse: filho, eu não posso impedir isso você, mas filho, você pode fugir da minha presença, mas você jamais poderá fugir da minha oração. Você pode descer aonde você descer, e eu vou orar por você. Você pode subir aonde você subir, e a minha oração te alcançará. E aquele pai nunca desistiu de orar pelo seu filho.